paz do Senhor a todos, amém? Eu sou Fernando Aquino, estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estaremos hoje aí dando continuidade à nossa série de estudos realizados na Revista da Escola Bíblica Dominical, da editora CPAD, quarto trimestre de 2018. E o título dessa lição, que é a lição de número 7, é Perdoamos porque fomos perdoados. Estaremos hoje abordando aí o tema muito importante, que é o perdão de Deus para conosco, e como nós, a partir deste perdão que recebemos de Deus, devemos também perdoar os nossos irmãos. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Mateus, capítulo 18, verso 35. Assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. O estudo de hoje ele será baseado aí na chamada parábola do credor incompassivo. Estamos aí estudando uma série de parábolas de Jesus e a parábola de hoje ela vai abordar a questão ligada ao perdão. É interessante que o texto, base para toda essa ideia, essa parábola, está em Mateus 18, dos versos 23 a 35, e a chamada, como a gente já disse, parábola do credor incompassivo. Analisaremos esta parábola, veremos aí alguns pontos a serem abordados e aplicados, para que a gente possa ter uma melhor compreensão desse tema, desse assunto. Para que nós tenhamos uma melhor compreensão da parábola que nós vamos estudar hoje, a parábola do credor incompassivo, é bom que a gente analise alguns pontos ainda no capítulo 18 do Evangelho que Mateus escreveu. É interessante que este capítulo 18 ele vai abordar, Jesus ele vai tratar ali, essa questão do relacionamento entre as pessoas que compõem o reino de Deus, os membros que fazem parte do reino de Deus. E neste ponto, a partir do verso de número 11, para ser mais exato, 1, 2, 3. Interpretando a parábola do credor incompassivo. Amados, para que a gente tenha uma melhor compreensão desta parábola, chamada parábola do credor incompassivo, é bom que a gente dê uma olhada no contexto que envolve, porque, em primeira instância, é bom nós compreendermos a motivação de Jesus, ou seja, o que levou Jesus a contar esta parábola, como iniciou esse processo. A gente vai perceber ali, ainda no capítulo 18 do Evangelho que Mateus escreveu, que a partir do verso 15, Jesus agora está falando a respeito do perdão. Então, esse assunto ligado ao perdão, que é o assunto desta aula, ele não se inicia ali no verso 23, já citando a parábola, mas ele vai ter início no verso 15, é bom que a gente dê uma olhada nisso. A partir do verso 15, Jesus agora reunido ali com seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: se algum irmão, se alguma coisa acontecer e algum irmão pecar contra ti, ou seja, contra nós, se houver algum problema entre nós e alguma pessoa, Jesus diz, olha, vai e você só lida com esse irmão, trabalhe essa questão com esse irmão, converse com esse irmão, ou seja, repreenda-o o texto bíblico vai dizer. Então, vocês dois ali vão estar conversando a fim de sanar essa pendência, resolver esse problema. Então, a primeira instância, Jesus fala o seguinte: quando a gente tem um problema com alguém, a gente deve procurar essa pessoa. Jesus não diz assim, não diz espere essa pessoa lhe procurar. Jesus vai lá, procura essa pessoa e tenta, junto a ela, resolver o problema. É interessante, Jesus, há duas coisas que a gente precisa entender aqui para trabalhar essa questão do perdão. A primeira é que quando Jesus nos diz para que a gente procure alguém que tem um certo problema conosco, para que a gente venha resolver isso, Jesus não está chamando-nos para repreender e mostrar que essa pessoa está errada. A ideia não é essa. A ideia é que deve haver da nossa parte uma preocupação para com essa pessoa. Porque todo aquele que guarda de alguém receio, guarda de alguém mágoa, essa pessoa sofre. Embora não vendo a pessoa, embora não conversando, acaba trazendo sofrimento tanto para nós quanto para a pessoa. Então fica a gente aqui sofrendo por não estar conversando, não estar lidando com a pessoa, e fica também lá a pessoa sofrendo por causa disso. Essa mágoa, isso corrói, isso machuca por dentro. Então, uma vez que eu entendo e compreendo que eu preciso procurar, buscar essa pessoa para reconciliar com ela,
Então eu estarei indo a essa pessoa para ajudá-la, para beneficiá-la, para fazê-la entender que nós que estamos aqui servindo ao Senhor, estamos no reino, e até mesmo quem não está, não pode de maneira alguma guardar esse rancor, viver com essa mágoa. Então a gente está... Por quê? Porque o rancor e mágoa faz mal até para a saúde. Então, a princípio, a ideia de Jesus é essa. Então, procure a pessoa. Porque essa procura não é para esfregar nada na cara da pessoa, dizer que ela está errada, comprovar, mostrar a ela, olha, você errou comigo. Não. A ideia é fazer um bem para a pessoa. Quando eu a procuro, eu estarei trabalhando também o coração, a mente dessa pessoa, limpando, por assim dizer, ajudando essa pessoa a limpar esse resquício de mágoa que ficou. Então, Jesus diz, vai lá e procura a pessoa. E resolve vocês dois. Outra coisa que é interessante quando Jesus fala isso, é que uma vez que eu procuro a pessoa e nós dois conversamos a ponto de sanar essa pendência, resolver esse problema, é interessante porque uma vez que eu a princípio a procurei e a gente consegue resolver juntos isso, não vai haver questão partidária. Ou seja, às vezes quando eu envolvo alguém, envolvo mais pessoas na questão, acaba acontecendo isso. Uma pessoa toma partido do meu lado, me defende, e a outra acaba defendendo a outra, aí o negócio agrava-se ainda mais. Olha o problema. Então, é bom que, a princípio, se eu puder resolver isso de uma maneira particular, a pessoa e eu e a pessoa, eu a procurar, a gente conversar, isso foi resolvido ali, glória a Deus, o texto vai dizer, ganhaste o teu irmão. E a ideia do ganhar é isso. Trabalhou a questão do coração dela, a questão do perdão dele, né, quando eu falo dele, dela, seja a pessoa, por assim dizer, trabalhou essa questão do perdão, a pessoa vai viver melhor a partir daí, o nosso relacionamento será ainda melhor também, a gente vai passar a entender um pouco mais um ao outro e saber até que ponto eu posso lidar com essa pessoa, até onde eu posso chegar, o limite da maneira que eu posso tratar com essa pessoa, e não vai haver mais o mesmo problema. Mas Jesus disse, olha, com certeza os discípulos perguntariam, mas se a pessoa não quiser me responder, não quiser falar comigo? Então Jesus ele já meio que se antecipou. Então ele diz, olha, a princípio tem um problema, uma rixa, ou seja, se o seu irmão pecar contra ti, o texto vai dizer isso, procura ele e tenta resolver os dois. Mas caso ele não queira ouvi-lo, então chame uma ou duas testemunhas. A ideia de uma ou duas, né? A ideia de que não é um número preciso, ou seja, chame algumas pessoas ali que possam testemunhar isso, pessoas idôneas, é claro, pessoas que não vão estar ali para poder, como eu já disse, tomar partido de ninguém e tentar ver quem está certo e quem está errado, pessoas que vão estar ali para apaziguar, né? Pessoas que vão estar ali para conciliar, melhor dizendo, né, também essa questão. Então chame uma ou duas ou três, até mais, chame pessoas para estar junto ali, pessoas idôneas, pessoas sábias, pessoas entendidas, que possam nos auxiliar. Então a ideia é essa. Mas se mesmo assim, essa pessoa, mesmo eu tentar lidar com ela tete a tete, ela não quiser, face a face, e também levar comigo outras pessoas após ter tentado conversar com ela, não houver nenhum tipo de acordo, então Jesus disse, olha, faça o seguinte, leve isso à igreja. É claro que a gente sabe ali que essa ideia de igreja, naquele período ali, é um processo que estava se iniciando, a igreja não havia praticamente começado, a igreja vai ter seu início no dia de Pentecostes. Então a ideia é a seguinte, leve essa questão ao grupo de irmãos que está ali reunidos, ou seja, a igreja local. A ideia seria basicamente essa, a congregação, né, aqueles que estão reunidos ali diante de Cristo. Então, leve essa questão à congregação, a fim de que, né, alguém ali, o pastor, alguém que sabe ali, possa estar orientando, né, os presbíteros, os irmãos, até mesmo os grupos ali, vocês possam estar se reunindo e tentando juntos ali chegar a um denominador comum, a sanar essa pendência, resolver esse problema. Mas ele vai dizer, se mesmo procurando, a pessoa não quer conversa, levando testemunhas, 2, 3 ou mais, não há conversa, levando o assunto à igreja local, levando ao conhecimento da membresia, dos irmãos ali, a pessoa também não quer assunto, então a questão seria tratá-la como gentios e publicanos. Lembrando que quem disse isso foi Jesus, e nós sabemos muito bem como Jesus tratava gentio e publicano. Havia uma grande diferença na maneira como Jesus tratava essas duas classes, da maneira como os fariseus, os saduceus, os homens ali ligados ao judaísmo tratavam. Então Jesus não tratava gentio e publicano como pessoas ruins, nem os tratava mal. Pelo contrário, Jesus pregou a eles, assentava-se com eles, a gente viu isso em uma parábola anterior, comia com eles, mas a ideia é o seguinte, essa questão ligada como eu colocaria aí, essa questão ligada à comunhão,
que não se tinha, então com essas pessoas não havia uma espécie de comunhão com os gentios e com os publicanos. A ideia é fazer com que essa pessoa entenda o seguinte: se ela não está apta a perdoar, não está pronta a perdoar, não quer ouvir, uma pessoa que endureceu o coração para a verdade, e essa verdade é que é necessário que se haja perdão até para a melhora dela, então essa pessoa deveria ser tratada nesse quesito, tá? Nesse sentido. Então, olha que coisa interessante. Jesus contou isso, ele falou, ou seja, ele falou a esse respeito. E então o que ele queria dizer para os discípulos é isso: se houver uma espécie de problema, gente, que parta de nós o perdão, que parta de nós a busca, que parta de nós essa procura para que a gente possa sanar essa pendência e de uma vez por todas solucionar e resolver esse problema. Então Pedro, já sabendo agora, os discípulos já sabendo que eles deveriam perdoar, deveria partir deles, né, eles deveriam tomar a iniciativa de perdoar as pessoas. Então Pedro, já tendo isso em mente, Pedro agora vai fazer uma pergunta para Jesus. A gente vai ver aí os versos 21 e 22, capítulo 18. Pedro vai perguntar: Senhor, mas se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? É a pergunta que ele vai fazer. Lembrando, gente, que há algo interessante aí nessa pergunta. Por quê? Porque a gente sabe que naquele período, essa questão ligada ao costume, ao judaísmo, os rabinos judaicos, eles tinham essa visão e essa ideia de que deveria, ou se poderia, chegaria a ser um limite de se perdoar alguém por uma falha, um pecado, a mesma pessoa, não mais que 3 vezes. Ou seja, se uma pessoa me magoasse, se uma pessoa pecasse contra mim, eu a deveria perdoar 1 vez, 2, até 3. Passando disso já seria algo impossível. Então colocando como se eu não pudesse mais perdoar essa pessoa, ou que essa pessoa não seria mais digna de receber o perdão. Ok? Então é por isso que ele faz essa pergunta, né? Quantas vezes? E ele acrescenta um número, 7. É interessante que, uma vez que Pedro tem em mente a ideia de que os rabinos aconselhavam, até diziam, até em alguns escritos, né, documentos que mostram uma espécie de mandamento por parte deles, que se perdoasse até 3 vezes, no máximo, a pessoa, então Pedro dá um número 7. A gente sabe que o número 7 ele traz uma simbologia muito grande na Bíblia, né? Há quem diga que o número 7 é o número da perfeição, a gente vê a questão ligada também à criação. Mas a ideia é que Pedro ele pega esse número 3 ali ligado a esse perdão por parte dos rabinos e joga isso para 7, ele aumenta. Não sei, talvez Pedro estava pensando ali que Jesus fosse ficar admirado, né, pela quantidade de vezes que Pedro perdoaria, mas a questão é que Jesus agora ele vai responder no verso 22. Ele vai dizer: olha, não te digo que se deva perdoar 7 vezes alguém que peca contra ti, mas vou além. Te digo que não 7, mas 70 vezes 7. Olha que coisa interessante. É claro que a gente deve entender o seguinte, gente, que a ideia de Jesus não é uma questão ligada a números, a ideia não é numérica, a ideia inclusive é ao contrário, é quebrar essa questão do número. Os rabinos judaicos colocaram ali 3 vezes no máximo, número, ou seja, a pessoa pecou contra mim, eu perdoo 1, 2, 3, máximo, não mais que isso. E Pedro agora acrescenta também número, 7, ele simplesmente estende, ele só aumenta, ele amplia esse número 3, ele passa para 7. Mas Jesus, quando ele fala 70 vezes 7, ele trabalha 2 questões bem interessantes. A primeira é essa questão ainda ligada a números, ou seja, número 7 a gente tem isso na simbologia, número de perfeição, número 10 também totalidade, 10, ou seja, 10 vezes 7, 70. Então ele ainda fala 70 vezes 7 e amplia. Então, a princípio, o que a gente entender? Jesus não está falando ali que a gente deva perdoar o irmão 490 vezes. Se o irmão pecar contra mim 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 500, 7 e tal. Ou seja, a ideia não é essa, que eu deva perdoar meu irmão 490 vezes. Não é isso que Jesus está falando. A ideia é que eu não devo impor limites ao meu perdão. Eu não devo impor limites à maneira como eu vou perdoar alguém. Eu não devo me prender a números, a questões ligadas a conceitos humanos. Mas eu devo perdoar assim como Deus me perdoa. Sem limites. Um perdão tremendo, um perdão genuíno, um perdão de coração. Um perdão que deva partir do coração e deva ser manifesto. A ideia, a princípio, de Jesus é essa. Esse deve ser o ponto, tá, gente? A gente não deve, de maneira alguma, tentar ou procurar entender ou fazer com que as pessoas que nos ouvem ali compreendam, entendam, até porque a gente sabe que quem lê isso, a primeira instância, quem lê a Bíblia e não tem esse conhecimento,
É claro que, com base no que Pedro falou, ou seja, 7 vezes, e depois no que base que Jesus falou, 70 vezes 7, essa pessoa vai acabar simplesmente fazendo cálculos matemáticos e achando que o perdão está ligado a isso. Então a ideia de Jesus não é questão ligada a cálculos matemáticos, ou seja, não devo perdoar por vezes, determinadas vezes, eu devo determinar a quantidade de vezes que eu perdoo, mas deve ser um perdão sem limites, de coração, genuíno, não ligado a ensinamentos humanos, mas sim ao amor de Deus, ao perdão de Deus. Então a gente deve ter isso em mente para poder compreender a palavra. E a partir daí, tomando essa questão de maneira inicial, Jesus agora ele prossegue. E aí ele vai entrar nessa parábola que é basicamente o motivo, né, real desse estudo que a gente está fazendo aqui, que é o estudo da lição 7. Então Jesus, ele, a fim de ratificar, né, a fim de corroborar com o que ele já vinha dizendo ali, que é a questão desde o verso 15, que é a questão do perdão, de ir ter com o meu irmão e buscar a conciliação, a reconciliação, o perdão. Jesus também, a fim de fortalecer o que ele já vem dizendo para Pedro ali, não te digo 7, mas 70 vezes 7, ele agora vai contar uma parábola. E nessa parábola ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer o seguinte: neste ponto aí, o reino de Deus ele pode ser comparado, grave isso, comparado a um rei que, um certo dia, quis realizar uma prestação de conta no seu reino. Então ele mandou que os seus ministros, né, homens que cuidavam de suas províncias, viessem para essa prestação de conta. Né? Havia homens ali, ministros do rei, que cuidavam das províncias, e eles ficavam responsáveis por coletar os impostos e questões ali ligadas a essas províncias. E, por fim, eles pegavam toda essa quantia, esse valor, e eles levavam, conduziam ao rei, traziam ao rei, e na presença do rei ali, os tesoureiros reais contabilizavam tudo aquilo e para ver o que se fechava, se batia a conta. Porém, é interessante que um desses ministros, um desses homens que foi levado a este rei, ele devia ao rei. Este homem não estava só indo para levar algo que havia coletado, mas esse homem também possuía uma dívida ao rei. A gente não sabe, por conseguinte, a origem da dívida, é uma parábola, mas a ideia possa ser que, a gente, com base no que a gente via na história, os reis da época meio que faziam empréstimos, eles emprestavam certas quantias, ou às vezes eles deixavam, né, que esses ministros, como empréstimo também, tirassem certas quantias ali daquele dinheiro. Mas a questão não é essa, né? A ideia é focar a questão ligada à parábola. Mas a ideia é o seguinte: então esse homem tinha uma dívida, e essa dívida totalizava 10.000 talentos, ou seja, era algo imensurável, uma dívida muito grande, grandíssima. E esse homem devia ao rei. E é interessante, né, que esse servo do rei, esse ministro que devia ao rei, ele agora, por dever essa quantia, o rei analisando, chegando a ver isso, fechando essa conta, ele então vai cobrar isso desse ministro. E esse homem não tinha ali como pagar, tamanha era a dívida. E o que ele vai fazer? O rei então vai pedir, vai ordenar, melhor dizendo, o rei, ele vai ordenar que tanto este homem, este ministro, quanto sua esposa e seus filhos, ou seja, sua casa, fossem vendidos para quitar, para sanar essa pendência. E é interessante que, neste momento, esse homem, esse ministro, esse servo do rei, se lança aos pés do rei e ele vai implorar a misericórdia do rei. Ele vai dizer o seguinte: sê longânimo para comigo, sê misericordioso para comigo, e eu tudo lhe pagarei. Ou seja, não vou dever mais nada. Inclusive, a gente pode até colocar, eu te pagarei com juros. Ou seja, não vou ficar devendo mais nada para o Senhor. Só peço que o Senhor me dê aí tempo para que eu possa fazer isso. Gente, é interessante que, se nós analisássemos o valor que esse homem devia, e lembrando que a ideia não é essa, né? Você que é professor, está aqui numa aula, uma lição, talvez eu até aconselharia você que nem perdesse ou passasse um certo tempo da sua aula tentando fazer cálculos monetários, tentando converter essa questão dos talentos, que era a questão dos 10 mil esses talentos aí, para converter para ciclo, para conseguir te converter para denário. Ou seja, a ideia não é essa. A ideia que a gente compreenda é que é um valor muito grande. A dívida dele era imensurável, muito grande. Ou seja, ele devia muito. A ideia é essa, okay? Uma dívida impagável. Ele não poderia pagar ali naquele momento, e mesmo que o rei desse a ele tempo, a situação estava improvável do lado dele, estava complicado, porque ele não conseguiria pagar. Então, o rei, ao ouvir isso, mesmo sabendo que esse homem não poderia pagar, o rei vai usar de misericórdia.
e vai não só soltar esse homem, como perdoar a dívida. Ele diz, ó, pode soltar ele aí, e eu também perdoo, você não deve mais nada. Está aí, ó, lance aí, faça o documento, medita aí, ó, a partir de hoje você não tem dívida nenhuma comigo mais, aí perdoa a dívida. E é interessante que a parábola vai continuar dizendo o seguinte, que assim que esse homem sai da presença do rei, quando ele deixa os aposentos reais, ele se depara ali na província dele com um homem que devia a ele. Ou seja, esse homem é um ministro, um servo do rei, que devia. Lembrando que a palavra servo, às vezes, quando a gente vai para o grego, tem essa ideia do doulos, da ideia de escravo. Então, lembrando que esse homem, apesar do termo grego usar a expressão doulos, servos, ou seja, o servo, esse homem era um escravo, era um ministro, ok? E esse ministro do rei, esse servo do rei, ele, ao chegar na sua província, ele se depara com alguém que devia a ele. Alguém que tinha uma dívida, uma pendência também financeira com ele. E o que acontece? É interessante que a pendência que essa pessoa tinha com ele era muito inferior à pendência que ele tinha com o rei. Olha que coisa interessante. Esse homem devia uma quantia exorbitante. E o homem que devia a ele devia uma quantia bem inferior. O texto mostra para a gente essas quantias, né? Não estou trabalhando muito a questão da quantia para que a gente entenda isso, para não focar nesse valor hoje, para não fazermos parar para ficar pegando uma calculadora e tentando, como seria, será que pagaria? Será que você vai perder o foco da aula se você ficar tentando calcular essa questão para trazer, fazer essa conversão de moeda? Eu não acho interessante isso. Mas a ideia é que o homem devia um valor gigantesco, enorme, para o rei, esses ministros servos, mas o conservo dele, alguém que era servo dele, alguém que estava, por assim dizer, uma questão subordinado a ele, devia bem menos. E o que acontece? Quando ele se depara com esse homem, ele vai cobrar imediatamente, ele está desesperado até mesmo pelo fato de estar devendo o rei, ele precisa arrumar dinheiro para pagar o rei, mas é interessante que nesse ponto parece que ele se esquece que o rei perdoou a dívida dele. A ideia que ele quer passar é como se ele ainda devesse, como ele não deve mais. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai cobrar esse homem. Se talvez não fosse uma parábola, claro que isso é uma parábola, se fosse algo real, eu até poderia pensar e colocar, tá? Lembrando que se fosse algo real, que esse homem poderia ter dito, olha, eu ainda devo o rei. Talvez ele omitiria isso, se fosse real, quem sabe. Ele omitiria, não, o rei, eu ainda devo, preciso que você me pague logo aí, meu conservo. Eu estou devendo lá o rei, o negócio, o rei falou em vender minha família, e tornar escravo, então eu preciso receber isso agora, porque as pessoas fazem isso, apertam o outro, às vezes nem está devendo tanto mais, mas usam questões como essa, eu estou devendo, eu estou apertado, então me paga logo, porque eu preciso resolver isso. Mas a questão é essa, é uma parábola, então a gente não vai ficar tentando entender esses pontos, ou colocando coisas que não estão no texto. Mas a ideia é o seguinte, básica, é que este homem encontra alguém que deve a ele menos do que ele devia, ele foi perdoado pelo rei pela grande dívida, o rei o perdoou, o soltou e a dívida foi sanada. Aí ele agora começa a apertar esse homem que deve a ele. Olha, você tem que me pagar, você me deve, eu preciso do dinheiro, e dá um jeito, e se vira, me paga agora, e tal, e ele aperta. E esse homem vai fazer a mesma coisa que ele fez, gente. Olha que coisa interessante, a cena se repete. O homem agora se prostra aos pés dele e fala, faça essa análise para você ver no texto bíblico aí. A mesma frase que ele usou, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele falou isso com o rei. Seja generoso comigo e tudo te pagarei. Aí o homem vem, se prostra aos pés dele, se lança aos pés e fala, seja generoso comigo e tudo te pagarei. A mesma coisa. É como se desse como a gente faz, aquele flashback vem na mente ali, aquela cena do passado, aquela lembrança, é como se ele pudesse pensar a mesma coisa que ele disse para o rei, ele ouviu deste homem. Só que o comportamento dele foi diferente. Quando ele teve a oportunidade de exercer misericórdia, o que ele fez? Ao invés de fazer isso, diz o texto bíblico que ele, quando ouviu o homem dizer isso, ele agora, você não vai pagar, não? Então, chamou as autoridades locais e encerrou esse homem na prisão, prendeu esse homem que devia ir. Esse homem ficou lá preso, você vai ficar aí até você pagar a dívida. Enquanto essa dívida não for paga, você vai ficar preso aí, trancafiado, preso. Tirou a liberdade do homem. O que aconteceu? Outros conservos, companheiros desse homem que estava preso, imediatamente fizeram saber ao rei. Porque até mesmo o que ele fez, gente, era uma afronta também ao rei. Porque o rei mostrou misericórdia.
E essa misericórdia deveria ser o quê? O ato de bondade do rei deveria ser imitado também, mostrando que a harmonia desse rei, mostrando a glória desse rei, né, por assim dizer. Uma vez que o rei agiu de benevolência e misericórdia para comigo, eu deveria também, por assim dizer, copiar, eu poderia imitar, né, por assim dizer, exercer para com outra pessoa a bondade que o rei exerceu para comigo. Só que ele não fez isso. Ele mandou prender um homem, então os conservos ali, os amigos, por assim dizer, pessoas que estavam na mesma situação dele, correram lá e fizeram saber ao rei o que havia acontecido. O rei, mais que depressa, mais que prontamente, segundo Jesus diz na parábola, mandou chamar esse ministro, esse homem, esse servo. Esse homem se colocou perante ele, creio que na bajulação, aquela coisa toda, meu rei, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ou seja, com a cara mais lavada do mundo. Se posicionou perante o rei, o senhor precisa de algo de mim? Ele disse, olha, eu te perdoei a dívida, eu te soltei. Você sabe que eu o venderia a sua família, você se tornaria escravo, servo, a dívida seria paga, mas você, ao invés de fazer a mesma coisa que eu fiz, você foi lá, veio ao meu conhecimento, que você tinha alguém que lhe devia, um conservo teu, e tu mandou prender esse homem. Aí, olha o que o rei vai dizer. Servo mau. Oh, gente, como dói. Já pensou ouvir isso? Do rei, nosso rei Jesus, servo mau. Meu Deus, aperta muito. Esse homem ouviu isso, o homem da parábola, do rei dele, servo mau. Como você agiu assim? Então, olha o que o rei fez. Por que você não agiu de misericórdia, de benevolência com ele, como eu fiz contigo? Eu não te mostrei o que fazer. Você suplicou a mim e eu atendi a sua súplica. E este homem suplicou a ti e você não atendeu. Então, a Bíblia vai dizer que este rei da parábola, Jesus vai contar, que foi lá imediatamente e mandou entregar esse homem, esse ministro, aos atormentadores. A gente sabe que atormentadores, gente, eram oficiais que havia nos reinos, encarregados de fazer, até mesmo torturar as pessoas, para que as pessoas ali confessassem verdades que eram necessárias para o rei. Às vezes pessoas que estavam comunando a morte do rei, tentando levantar, criar um motim, rebelião nos reinos. Então essas pessoas eram levadas, conduzidas a prisões, e ali elas eram, por assim dizer, torturadas. Né? Esses atormentadores seriam esses, pessoas que se utilizavam às vezes da tortura para fazer com que essas pessoas confessassem crimes cometidos, confessassem questões ou até crimes, motins, rebeliões, tramas de morte que eles deveriam estar armando ali. Então havia isso. Então os torturadores, os atormentadores, esse homem, esse servo foi entregue a eles. Olha que coisa interessante, gente, esta parábola. Então basicamente a ideia da parábola é essa, a parábola é essa, Jesus contou esta parábola. E ao cabo disso, ao fim disso, ele vai trazer uma verdade reveladora e tremenda para a gente. Olha, assim vos fará o meu Pai Celestial. Da mesma forma como o rei fez com este servo, se vocês também não perdoarem de coração os vossos irmãos, aqueles que muitas vezes se ofenderam e pecaram contra ti. Olha que coisa interessante, gente, que essa parábola, que lição tremenda e poderosa essa parábola nos traz. Então, basicamente, a gente precisa entender e analisar que essa parábola é isso aí, o que trabalha nesse ponto é isso. Então, resumindo tudo isso aí, Jesus contou essa parábola para fortalecer, né, para dar ênfase àquilo que ele já havia dito, lá no versículo 15. Se o irmão pecar contra ti, vai, procura, reconcilia, ajuda, auxilia. E também para trabalhar a linha que Pedro disse, tá, eu já entendi que eu preciso procurar meu irmão e deve haver reconciliação. Eu já entendi que se ele não quiser uma reconciliação direta comigo, eu preciso trazer 2, 3 ou mais testemunhas. Já entendi também que se ele não me ouvir, eu preciso trabalhar com a comunidade, homens, líderes, mulheres, pessoas que estão ali próximo, para que a gente venha trazer conciliação, reconciliação. Já entendi também que se de tudo ele não nos ouvir, como tratá-lo, mas a questão é quantas vezes? Então Jesus também com esta parábola responde a esse ponto. Também,
Pedro disse, quantas vezes? Ou seja, há um limite, eu posso limitar isso, eu posso ampliar o que já está limitado. Ele falou, não há limites. Então Jesus mostra que não há limites para perdoar, gente, não há limites para o perdão. E também, através dessa parábola, ele mostra como deve ser feito isso, o porquê de se fazer isso. Que nós agora devemos perdoar, porque, lembrando, gente, que trabalhando além da parábola, o rei da parábola aí não é outro, senão ele. O rei da parábola não é outro, senão o Pai, Deus, eu sei Deus, Pai, Filho, Espírito, Deus. Nessa Santíssima Trindade aqui, representada nessa parábola. Deus, Pai, por amor, enviou o seu Filho. E o Espírito Santo é quem trabalha isso em nossos corações. Então, Deus nos perdoou, assim como esse rei perdoou um homem lá, que tinha uma dívida que não poderia ser paga, ele não conseguiria pagar, é impagável. Ok? Independente da moeda hoje, dólar, euro, não importa. A questão é que essa dívida era impagável. E este homem, suplicando a misericórdia do rei, o rei perdoa. Lembrando que o perdão ali do rei não é pela súplica do homem, por mais que o homem tenha suplicado. Mesmo, há casos que pessoas suplicam diante do rei, você deve, ou seja, pensar assim antes de fazer a dívida. Pensar, não, a questão ali que deve ser focada não é a súplica do homem, não é a minha oração em si. Antes mesmo de eu dobrar o joelho e orar, Deus, quando mandou o seu Filho ao mundo, me perdoou. E eu preciso entender o que agora, eu preciso aceitar e compreender, receber esse perdão. É por isso que eu me entrego para Jesus. É por isso que eu dou a Ele a minha vida. O controle da minha vida eu ponho nas mãos dEle. Quando eu faço isso, não é que Ele vai me perdoar a partir daí. Ele já me perdoou, o sangue foi derramado. Só que uma vez que eu não entendo esse perdão, não compreendo esse perdão, como é que eu não compreendo o perdão? Quando eu não me entrego a Ele, quando eu não reconheço esse perdão, aí eu estou indo, caminhando para a condenação. Mas quando eu me entrego a Ele, não é pelo fato de que, Jesus, agora eu me entreguei, o Senhor vai lá e me perdoa. De novo, Ele já me perdoou. O sangue vertido no Calvário foi para remissão de pecado, Ele nos perdoou. Eu só preciso fazer agora, de repente você aí que não entregou a vida para Ele, é entender que você foi perdoado, mas se não reconhecer esse perdão, se não aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, ou seja, esse perdão não surtirá efeito para a sua vida. O efeito na nossa vida desse perdão é quando eu reconheço isso. Quando eu me entrego a Cristo, entendendo que Ele um dia morreu em meu lugar para perdoar a minha dívida. Então, Deus é o rei da parábola. Ok? Quando eu falo Deus, você já entende, Pai, Filho e Espírito. Não preciso ficar detalhando, você já sabe. Então, Deus é o rei. O servo ali sou eu, o cristão, o ministro ali. Eu fui perdoado. Olha que coisa tremenda. Eu saí dali, diante do rei, da casa real do palácio, reconhecendo que eu fui perdoado, saí feliz, ufa, fui perdoado. Ou seja, seria o homem da parábola. Não serei vendido, minha família não será vendida, fui perdoado. Só que aí eu me deparo com alguém que me fez um mal, falou algo que eu não gostei, algo que não me desagradou, um dano ínfimo, pequeno, e eu não consigo perdoar essa pessoa. Olha o problema. Olha a dor de cabeça que eu estou trazendo para a minha vida. Ou seja, o que o rei fez para comigo, eu não devo imitar também, não devo reproduzir o que o rei fez para comigo, para que outras pessoas passem a conhecer, não a mim, não o crente, não o Fernando aqui, no cristão, não, mas o rei. Quando eu perdoo alguém, já fui perdoado pelo rei e perdoo alguém, eu estou mostrando a esse alguém, não o meu amor, só, é claro que sim, devo mostrar, devo amar. Jesus diz, a Bíblia diz que eu devo amar o meu irmão, com toda certeza. Mas ali que está sendo enfatizado é o meu amor. Mas em primeiro lugar, em primeira instância, o amor de Deus. Ele me perdoou. E com esse perdão, Ele manifestou amor. E esse amor manifesto por esse perdão que eu recebi de Deus, está agora me ensinando a perdoar, me ensinando a amar e fazendo-me refletir através do meu amor, do perdão que eu concedi a alguém, o amor, a glória, a misericórdia, a benevolência, a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. O segundo tópico, ele vai trabalhar essa questão
de que, através de Cristo, todas as nossas dívidas foram pagas, né? A gente meio que já falou, né, antecipou alguma coisa aí no primeiro tópico, e eu queria só frisar um pouquinho mais, ratificar aqui algumas questões aqui, ok? Então a ideia básica é essa, compreender o porquê de perdoar alguém, ok? A ideia básica é essa. Por quê? Porque Cristo já nos perdoou. Em Cristo, Deus já exerceu, né, demonstrou a nós o perdão dele. Uma vez sendo nós pecadores, ele mostrou para conosco o seu amor, enviando a este mundo o seu Filho amado Jesus Cristo. E isso, gente, deve ser enfatizado sempre. Quando eu perdoo alguém, eu jamais devo perdoar tentando trazer a glória para mim, tentando mostrar a minha misericórdia, a minha benevolência, acender os holofotes para cima de mim. Eu devo fazer o seguinte, fazer com que essa pessoa entenda que esse perdão que ela está recebendo de mim, que esse sentimento agora que está fazendo bem para ela, está trabalhando no coração dela, ensinando ela a perdoar outra pessoa, partiu a princípio de Cristo. Eu não sou bonzinho. Eu até diria como pessoas falam fora, eu não sou bonzão. Sou Cristo, o Deus de amor, Ele é quem me perdoou e me ensinou a perdoar. Ele é quem me diz que eu devo perdoar. Por quê? Porque Ele me perdoou. A dívida que eu, basicamente, tinha, né, para com Deus era impagável. Se Cristo não tivesse intervido, riscado ali na cruz a cédula que era contra mim, contra ti, nós jamais poderíamos pagar essa dívida. Não havia como. Não havia nada no mundo, mérito, nada que nós fizéssemos. E não há nada ainda hoje que a gente possa fazer que venha dar um jeito nessa dívida. Então, a única coisa capaz de pagar a dívida que era contra nós, e que às vezes ainda contra aqueles que não reconhecem isso, é o fato de que, não que Cristo já não tenha pago, como eu já disse, Ele pagou por todos e para todos. Ele deu a sua vida por todos e para todos, ok? Então, mas para quem não reconhece isso, ok, fica ainda essa questão, esse pensamento. Mas voltando aqui, se Cristo não tivesse feito isso, se Ele não tivesse agido dessa forma, se Ele não tivesse de livre e espontânea vontade vindo a este mundo, assumido aqui uma forma humana, tornado-se semelhante a nós homens, e na cruz do Calvário, vertido o seu sangue, carmesim, nós jamais pagaríamos essa dívida. Então, vamos fazer isso, gente. Fazer com que as pessoas entendam isso. Porque acaba complicando. A pessoa, às vezes, acaba olhando mais para mim do que para Cristo. Isso não está ligado só ao perdão, tá, de Deus, no que diz respeito à salvação, mas nas minhas atitudes. Então, eu devo mostrar que eu sou uma pessoa de atitudes novas, mudadas, restauradas, porque eu fui perdoado por Deus. E que essa pessoa também precisa entender e conhecer esse perdão. Então a ideia é essa, não mostrar a minha bondade, a minha misericórdia, o meu amor só, focar e enaltecer isso, mas simplesmente enaltecer a glória de Cristo, o amor de Cristo, o perdão de Deus manifesto pela pessoa de Cristo. E é o Espírito Santo que vai nos auxiliar nesse sentido, a tentar a mostrar-nos que não devemos querer nenhum tipo de glória, mas que toda a glória pertence a Deus e que o agente desse perdão, dessa manifestação desse perdão aí, é Deus. Que Ele, o Pai, enviou o Filho, que por sua vez morreu por nós, e é o Espírito quem testifica e nos faz entender, compreender melhor uma questão que humanamente é tão enigmática. Amados, o terceiro tópico, né, que vai abordar o seguinte, que a gente já tem falado aqui, só fechando agora, que a gente, uma vez tendo sido perdoado, devemos agora perdoar. Então, esse deve ser, eu creio, o foco para você, quando você estiver trabalhando a sua aula aí, quando você estiver fechando, chegando nesse terceiro tópico, é bom que a gente foque bastante esse ponto aí. E a gente, até mesmo, com uma questão didática, retorne a parábola, para poder entender e explicar melhor isso. Aquele ponto da parábola ali, onde o servo recebe o perdão de uma dívida gigantesca, né? E ele agora, ao invés de manifestar esse perdão, quando teve uma oportunidade,
primeira oportunidade que ele teve de mostrar, demonstrar isso, ele não fez. Ele lançou o conservo dele na prisão. Então a gente precisa entender esse ponto principalmente. A gente, esse ponto aí é uma questão até, eu colocaria como interpessoal. Nesse ponto, você professor, é bom que você faça com que o seu aluno trabalhe essa questão dentro do coração. Ou seja, eu tenho perdoado as pessoas que me têm ofendido, eu tenho procurado, na medida do possível, essas pessoas, eu tenho tentado falar com essas pessoas. Lembrando um ponto, gente, que eu não posso me esquecer. É claro que Jesus, nessa parábola, focou essa questão do perdão, e a gente deve realmente perdoar, é necessário, eu preciso entender isso. Eu preciso mostrar que essa extensão do reino. Ou seja, o rei perdoou, eu fui perdoado pelo rei, agora eu perdoo, e através dessa linha, quando eu prossigo fazendo isso, eu faço com que essa pessoa que foi perdoada por mim também perdoe alguém lá na frente, e isso vai demonstrando uma grande expansão, uma extensão do amor do rei. Tudo começou lá no rei, ok? Então, preciso focar esse ponto aí, tá bem? Mas é interessante entender um ponto, e eu queria fechar com esse ponto aqui, que a gente não deve pensar com isso, que Jesus está obrigando alguém a perdoar o outro instantaneamente, ali naquele momento. Por quê, gente? Eu preciso falar sobre isso. A gente sabe que a questão do perdão é algo de coração. Jesus focou isso, e é isso que eu quero trabalhar. Jesus falou que se não perdoardes o vosso irmão, o pai vai fazer isso, Deus, se a gente não perdoar o irmão de coração. Então, o perdão não pode ser algo fingido. Eu não posso ser compelido, obrigado, aquele momento ali, às vezes, a dizer só para agradar a pessoa, dizer, te perdoo. Porque a gente entendeu o seguinte, que entre essa questão do perdão, o perdão está no meio ali, mas de um lado e do outro, né, entre os dois polos ali, os dois pontos, há de um lado um ofensor e do outro um ofendido. Precisa entender isso. Então, o perdão vai ser o elo, ou seja, através de Cristo, que vai ligar o ofensor ao ofendido e resolver o problema, né, religar os dois, trazer um para perto do outro novamente, vai ser o perdão. Mas eu preciso entender o seguinte, às vezes eu ofendo alguém, mas com a intensidade que eu ofendi alguém, eu preciso também trabalhar essa linha de fazer com que esse perdão venha. É o que Jesus falou lá no início. Eu preciso, para fechar essa parábola, voltar ao que Jesus falou no início. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, se o irmão pecar contra ti, se eu compreendi que ele veio contra mim, e eu preciso procurar, irmão. Só que é interessante que eu preciso entender também o seguinte, essa ideia do pecar contra ti, também foca a linha do que eu também peco contra alguém. E quando eu peco contra alguém, eu não preciso ficar esperando a pessoa vir ter comigo. É isso que Jesus quer passar também. A ideia da parábola, quando você pega ali o versículo, capítulo 18, dos versos 15 ao 35, se você juntar tudo isso aí, fazer uma mescla disso aí, a gente vai perceber isso. Então, o irmão peca contra mim, eu procuro para reconciliação. Mas eu peco contra o irmão, eu também devo procurar para reconciliação. Entendendo que uma vez que eu pequei contra ele vai precisar de um certo tempo, um momento, uma circunstância ali, vai ter que ser criada para que haja perdão. Porque senão fica fácil. Desse jeito eu posso machucar alguém, já magoar propositalmente, e depois eu magoo alguém agora, e daqui a 2 minutos eu falo, ó, e aí, te magoei 2 minutos atrás. Você vai perdoar, né? Porque a palavra diz que se você não me perdoar, você vai para o inferno, vai para a mão dos atormentadores. Lê aqui, ó, Mateus 18, olha lá, 23 ou 35, aqui, ó, atormentadores. Tem pessoas que às vezes fazem isso, sabendo disso, querendo usar, ou seja, tenta usar a palavra de Deus contra a própria palavra de Deus. Tenta usar a parábola dita por Jesus contra o próprio Jesus. E quando na verdade não é isso. Se eu machuquei alguém com grande intensidade, eu preciso com a mesma intensidade buscar o perdão, trabalhar esse perdão na vida da pessoa. Então eu feri alguém hoje. Possa ser que eu procure alguém hoje e a pessoa não queira me perdoar, não está pronta ainda, está doendo. Lembrando, gente, eu não posso me esquecer de falar que a pessoa está ferida com o que eu fiz para com ela. Ok? Assim como também às vezes estou ferido para o que a pessoa fez comigo. Então, há 2 tipos de ferida, eu colocaria aqui. A ferida exposta, que é o machucado, está doendo ainda, causa dor, né? E a cicatriz. Então, a ferida exposta, o machucado, é algo que você não quer nem ver. Se você tocar, você já dói, gritou, doeu, está doendo ainda. Então, a pessoa te feriu e está doendo ainda. Ou às vezes você feriu alguém e está doendo ainda também. Então, é necessário remediar, a gente vai com remédio, trabalhando ali. E esse remédio vai agindo na pessoa a ponto de a ferida vir fechando. Ou seja, primeiro ela faz a questão de tirar a dor, por conseguinte ela começa a fechar,
a cicatrizar, curar. Olha que coisa interessante. Então, se eu machuquei alguém, eu preciso procurar, sim. Mas eu preciso entender que essa pessoa precisa de um tempo para me perdoar. Porque o que eu fiz pode ter trazido um terrível malefício a essa pessoa. Ok? E assim como a pessoa também me magoou, ela precisa entender isso. Eu preciso demonstrar a essa pessoa, olha, não, calma, a gente vai... Só que assim, ainda estou meio chateado. Ou seja, calma, ou seja, há um tempo, gente, para essa questão do perdão. Jesus não está ali apertando, vai lá agora. Por que nessa parábola com esse homem aí, Jesus mostra que esse homem imediatamente deveria ter perdoado? Porque o caso dele foi diferente. No caso dele, ele foi perdoado na hora, por uma dívida que ele nunca poderia pagar, foi instantâneo. O rei não deu tempo para ele ir lá pagar, o rei já perdoou na hora. Então como é que alguém que é perdoado na hora por algo tão grande está preocupado com um detalhezinho, uma coisa boba, uma coisa inferior, uma coisa ínfima? Então às vezes o que eu causei é 1000 vezes pior do que aquilo que me causaram. Então nesse ponto aí, não só dá para perdoar, como eu devo perdoar. Ok? Então isso aqui é o ponto. Então a diferença é essa, para se aplicar essa parábola. Ok? Então a gente não pode, voltando lá que eu estava falando aqui, usar a palavra contra a palavra. Então, como eu estava falando da ferida, não posso me esquecer, me perder aqui. Mas a ideia é essa, então, ferida exposta, machucado. Vai ter que primeiro parar de doer, com remédio, esse remédio é o amor, é o perdão, é pedido, eu vou à pessoa, eu procuro entender essa pessoa, lidar com ela. Às vezes você pega casos como casos de cônjuge, pessoas em casa. O marido fala uma palavra pesada para a mulher à noite, vira para o lado, dorme, a mulher passa a noite inteira chorando, acordada, não consegue dormir, tamanha dor, a tristeza do que ela ouviu, ou vice-versa, o esposo também, né, para não tomar tempo aqui no vídeo. E quando acorda de manhã, o cônjuge já quer que a pessoa acorde sorrindo. Não, gente, complicado. Às vezes o que eu falei machucou, então eu preciso remediar. Então, se eu ferir alguém ontem à noite, no caso do cônjuge, quem é casado aí, a ideia seria, eu estou aplicando aqui, de manhã você entender o seguinte, que a pessoa pode ser que essa pessoa vai acordar já com a cara virada para um lado, porque realmente o que eu fiz ontem foi complicado. Então eu já passo o dia, um bilhetinho, bom dia, vou para o trabalho, bom dia, desculpa, Pai do Senhor, te amo, eu preciso trabalhar isso, dá uma ligadinha durante o dia, como é que você está? Poxa, eu te magoei, foi difícil, me perdoa, chego em casa tranquilo, na paz, entendendo, sabendo que essa pessoa precisa de um tempo para sarar o mal que eu causei a ela, ok? E por conseguinte, depois é só vitória. Glória a Deus. Então, também para fechar, a segunda ferida. Qual é? A cicatrizada. Aquela que já sarou, curou, mas quando a gente olha, é um problema estético. Eu olho, ele está ali, aquela cicatriz. Me incomoda, sempre que eu olho para ela, eu me lembro. Então, eu passo o dia inteiro sem lembrar daquilo, eu não penso. Mas aí eu olho para a ferida, me incomoda. Às vezes é isso. Uma pessoa maltrata, machuca a outra, e a pessoa passa dias, meses sem ver, até sem ouvir falar na pessoa. Mas quando ela vê, aquele negócio volta à tona. Ok? Então é esse tipo de ferida que precisa também ser cuidado, tratado. Às vezes irmãos de igreja estão magoados um com o outro, ressabiados. Então, se um vai cantar num conjunto, eu estou chateado com ele no canto. Se ele vai pregar, eu saio da igreja, não vou. Com essas questões corriqueiras. Então a ideia é essa, há feridas expostas que causam dor e precisam ser cuidadas, tratadas. Se eu ferir, eu preciso lá também levar o remédio. Com a força que eu feri, eu preciso também usar a mesma força para trazer a cura, levar o remédio, tratar, cuidar, tratar as feridas e trabalhar e aguardar que esse perdão venha genuíno, é de coração, que a pessoa vai ver que realmente estou buscando perdão. Ok? E se é algo cicatrizado, eu preciso entender também se é comigo, se eu tenho uma cicatriz de algo que alguém fez comigo, ou seja, me machucou, preciso entender que aquela questão ali é só uma questão mais minha mesmo, estética, ou seja, incomoda a mim, mas é desnecessário, porque já não há dor mais ali, já não há mais ferida ali, só ficou uma marcazinha que precisa ser com o tempo ali cuidada, tratada e remediada, ok? Então, a princípio, gente, basicamente seria esse ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês no terceiro tópico. Bem, meus amados, a gente viu aí a lição de número 7, né, uma lição boa, até creio que o vídeo talvez tenha ficado um pouquinho extenso, grande, mas a ideia é essa, que a gente compreenda isso, que a gente trabalhe não só a parábola em si, né, dita por Jesus do credor incompassivo, mas que a gente retorne e se utilize dos versículos 15, do verso 15 também, né, que vai trabalhar a linha de como Jesus trabalhou essa questão do perdoar, de buscar alguém para buscar o perdão, a reconciliação com alguém. Também se
possível fosse haver tempo aí na sua aula, trabalhe também essa questão dita por Pedro, essa questão ligada aos rabinos, números do perdão, e como Jesus trabalhou isso, essa linha de que não há limites para o perdão, ok? Compreenda também, utilize, na medida do possível, a ideia que está por trás dessa parábola, que o rei da parábola é Deus, que nos perdoou. O servo ali somos nós, uma grande dívida. E há pessoas também que nos maltratam, conservam, nos devem. E o rei nos perdoou, e por conseguinte nós devemos. É uma obrigação nossa, gente. Ou seja, não há nada que alguém possa fazer para conosco que seja pior do que nós, com nossos pecados, tenhamos feito ao reino. E mesmo com todo esse agravante, nós somos perdoados. Por que não perdoar? Por que não liberar o perdão? Por que não procurar o irmão para que a gente possa se reconciliar? Ok? Mas procurá-lo, é claro, compreendendo que esse perdão talvez possa não vir naquele momento que a gente procurou. Que seja necessário um tempo para que toda essa situação seja resolvida. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.